Bom, irmão, tudo bem? Eu estou aqui novamente para continuarmos falando, vamos falar mais um pouco a respeito das maravilhas de Deus, do Evangelho, das coisas espirituais. E o Evangelho, ou o que está sendo pregado nos dias de hoje, e verdadeiramente encontramos bastante obstáculos e bastante diferença com o que foi anunciado pelo Messias, nosso Salvador, nosso Senhor. E eu gostaria de estar abordando alguns pontos que são importantes, ainda que você não acredite pelas palavras, pelo menos isso vai induzir ou vai te trazer o desejo de pesquisar, de conhecer, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que buscar o conhecimento. Não tem outro jeito. Você tem que buscar entender o que o Messias queria para nós. Então vamos parar para analisar no que as igrejas pregam a respeito do Messias e o que o Messias demonstra ser nas suas pregações, nas suas palestras, na sua passagem terrena, que os apóstolos do Messias mostram a respeito de sua vida. É muito importante entendermos que o principal é estarmos fazendo a vontade do nosso Salvador, do Messias, de Jesus. Nós temos visto aí uma grande confusão a respeito de nomes, a respeito de dar ou não dar o dízimo, a respeito de lei ou a respeito de outros assuntos. E vamos abordar um pouco de cada coisa dentro do contexto religioso. Muitas das vezes, as pessoas, não entendendo o que o Evangelho traz para as nossas vidas, acabam, por simplicidade ou por coração bondoso, carente, coração de pessoas que anseia por uma ajuda divina, ainda mais estando em um país tão miserável feito o Brasil, onde o ser humano é visto como um nada, onde o ser humano passa fome com um salário, um trabalhador tem menos possibilidades do que muitas pessoas que não estão nem aí para a vida. Então, muitas das vezes, as pessoas procuram uma paz espiritual, uma paz com um ser superior, para fugir do sofrimento obtido aqui nessa terra. E temos por aprendizado ou aprendizagem a noção de que aquela igreja é onde Deus está e é só lá que eu vou encontrar Deus para a minha vida. Mas se você vê o Evangelho, vai ver que é uma coisa totalmente diferente. Que independentemente de igreja, de lugar, de estado, de país, Deus está com você da mesma forma. Independentemente se você bebeu um copo de cerveja ou se você não bebeu, Deus está no seu coração. É você saber dar ouvido à voz de Deus. É você saber dar ouvido ao que Deus fala com você. Então, o que temos visto a respeito de Deus, do Evangelho nas religiões de hoje, não passa de rituais. Podes tu comparar a palavra enviada pelo Messias e o que vemos. Jesus disse: quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E não é o que acontece. Quando você ora,
Você vai para um lugar e joelho, faz todo um ritual para achar que Deus está te vendo. Deus não precisa de ritual para te ver, para estar com você, porque Deus já está com você sem os rituais. Quando Paulo diz que devemos orar sem cessar, ele está dizendo que nós temos Deus no nosso coração, devemos estar ligados com Deus todo momento. Não é como na lei de Moisés, que você precisava 3 vezes ao dia ir a um lugar santo, ou virar para um lugar santo, para ter a comunhão de falar com Deus. Não, você pode falar a todo instante, andando para um lado, ou em sua casa. Você pode estar falando com Deus no seu trabalho, em pensamento, em espírito, sem precisar estar ali ajoelhando, porque Deus veio para tirar esse ritualismo. Deus não queria rituais para chegar a Deus. E hoje, na vida espiritual, na vida do cristão, principalmente, é o que mais vemos nas igrejas, é os ritualismos. Hoje em dia tem ritual da rosa, ritual do sabonete, ritual do sal, ritual do cheque, ritual da fronha, ritual da meia, tem ritual para tudo quanto é coisa. Tem rituais que é absurdo, tem rituais que não tem cabimento. E eles pegam versículos isolados para dar atenção. E muitas das vezes você, por simplicidade, por ingenuidade, por acreditar que aquele povo está ali na direção do Espírito Santo, na direção de Deus para te guiar, você acaba aceitando. Mas a verdadeira direção do Espírito Santo, ela provém de você, ela provém do seu coração. Então vou até fazer menção de algumas passagens bíblicas e mostrar o que vemos nos dias de hoje. Quando encontramos as igrejas fazendo menção, ontem mesmo, eu falando a respeito de dízimo, eu quis olhar a respeito dos levitas que tinham por direito a receber o dízimo, e eu vi um blog do pastor falando a respeito dos levitas, do que os levitas tinham que fazer dentro da igreja. E colocou ali que os levitas não era só cantar, eles tinham que arrumar a igreja, eles tinham que zelar pela casa de Deus. Mas o infeliz do pastor não colocou ali que os levitas é quem se alimentava do dízimo. Não colocou ali que os levitas eram quem tomava conta da igreja, era o sumo sacerdote, era os responsáveis pela mensagem anunciada dentro dos templos. Aquele pastor queria falar que aquele povo era levita somente para poder ter alguém para trabalhar. O safado é tão pilantra que não quis contratar uma empregada para arrumar a igreja, aí estava colocando ordem sobre aquele povo, falando que era levita. A você que fala que é levita, paramos e analisamos. O povo de Levi é descendente de Abraão, é descendente de Jacó, da tribo de Israel. Uma das 12 tribos saiu Levi, a qual Moisés constituiu, ou Deus mandou Moisés constituir aquela tribo para tomar conta das coisas sagradas, das coisas de Deus. E então, do lombo de Jacó saiu Levi. De Israel saiu Levi. Moisés era um levita. Quando Moisés constituiu aquela tribo para sacerdotes levitas, eles foram sacerdotes segundo a ordem terrena, a ordem dada a Moisés. Aquele povo, eles tinham não só como responsabilidade do templo, mas os dízimos eram para eles. Porque aquele povo, eles não tomaram parte na herança terrena de Israel. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas o povo de Levi não podia ter parte porque eram responsáveis pelas coisas divinas.
Daí, os dízimos era destinado àquelas pessoas que tomavam conta das coisas de Deus. E dessa mesma tribo, saía os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eram responsáveis pelo templo. Hoje em dia é muito simples você ver a pessoa cantar na igreja e falar que é levita. E era o que o pastor estava abordando, ele estava falando que para ser levita não é só cantar dentro da igreja. Para ser levita, você tem que arrumar a igreja, tem que cuidar da igreja. Tudo bem, com certeza eles têm que fazer. Mas para você ser levita, não é só cantar, cuidar e arrumar a igreja. Para você ser levita, você tem que dirigir a igreja, você tem que arrumar a igreja, você tem que se beneficiar do dízimo da igreja, que não era dinheiro, era cereais, era animais, era coisas, comidas, coisas produzidas pela terra. E esse pastor colocou aquele ponto para arrumar empregados e falar que a Bíblia obrigava a pessoa a ser empregada. Então, isso é um ponto muito errado. Quando nós paramos para entender, nós vemos em Hebreus 7,11, eu vou até abrir para ler, na verdade, eu vou até abrir de uma vez. Nós vemos que isso é ignorância. O livro de Hebreus 7, 11 e 12, ele diz assim para nós: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, ou sacerdote dos templos, ou sacerdote que tinha direito o dízimo, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre eles o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Eu vou ler alguns versículos, e o que eu não ler, eu vou colocar embaixo do vídeo e você pode estar acompanhando. Aqui, Hebreus está dizendo sobre o sacerdócio dado por Moisés a Arão, e de qual os filhos de Arão, a descendência de Arão, teria posse aquele sacerdócio por ser levitas. E então, o escritor de Hebreu, muitos atribuem a Paulo, está na Bíblia por ser atribuído a Paulo. O escritor de Hebreu está falando que o sacerdócio dado aos levitas, o sacerdote dado a respeito do antigo pacto, do antigo ensinamento, da antiga aliança, eles eram falhos, tinha falha. Eles pautavam em sacrifícios de animais, a santidade do homem. Então, aquele sacerdócio, por Deus já anunciado desde os tempos de Moisés, ele seria mudado. Aquele sacerdócio, ele seria trocado. E quando veio o Messias, veio o enviado de Deus, o ungido de Deus, ele fez essa mudança de sacerdócio. O sacerdócio levita para o povo de Israel, o povo que saiu do Egito, o povo que saiu do lombo de Jacó. E o sacerdócio em que Moisés nunca atribuiu, ao sacerdócio em que Moisés nunca falou de sacerdote. O sacerdócio judaico, o sacerdócio de um judeu. Judeu era um dos irmãos de Levi. Judeu, eles davam o dízimo para Levi porque cumpria o sacerdócio segundo a ordem de Moisés. Moisés nunca atribuiu sacerdócio algum a Judá. Mas daí saiu o nosso sacerdote. Sacerdote não contado pela lei. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que a lei não contou, ou é anterior à lei. De Judá saiu Jesus, o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele agradou a Deus em todas as coisas.
e ele foi digno de ser o nosso sacerdote. E como diz em Hebreu, mudando-se o sacerdócio, necessariamente muda-se a lei. Bom, o sacerdócio levita, você tinha como compromisso ir nos templos, tinha como compromisso depositar o dízimo à casa do tesouro, que é em Jerusalém, ou era em Jerusalém. E com o sacerdócio judaico, mudou-se a lei, então você já não precisa ir em Jerusalém, você já não precisa levar o dízimo à casa do tesouro, que é em Jerusalém. Quando Jesus estava na terra, e perguntado pela aquela mulher samaritana, né? Ela disse: Mestre, os nossos pais adoravam Deus nesse monte. Os judeus falam que é em Jerusalém. Jerusalém é a capital da religiosidade, da fé. Quando ela fala isso, ela está contando ali o grande templo construído, aonde Deus ordenou que aquele povo fosse levar o dízimo, fosse adorar, fosse falar. Tanto é que o povo, quando era cativo, eles oravam em direção àquele lugar para Deus ouvir do céu. E com a mudança de sacerdócio, essa lei acabou. Isso é no Antigo Pacto. Hoje em dia, temos duas religações com Deus. A de Moisés e a de Jesus. A do levita, Moisés era levita, a de Levi, e a de Jesus, que era judeu, a de Judá. Nós estamos vivos, respiramos, temos paz com Deus, temos comunhão, temos inclinação a ouvir as coisas de Deus, não pelo sacerdote levita, mas pelo sacerdócio de Judá. Quando eu, sendo estrangeiro, não nascido em Israel, falo que sou levita, me torno mentiroso e um anticristo. Por quê? Os levitas saíram do lombo de Arão. Os levitas são descendentes de Arão, de Moisés. Esses são levitas. O sangue que corre em minhas veias é o sangue de um judeu, o sangue de Judá. Ou melhor, para você entender, você não está vivo pelo sangue derramado do touro, do bode, das pombas, do carneiro, dos bezerros, dos touros, como a tribo de Levi. Como a tribo de Levi no povo de Israel. Você está vivo pelo sangue derramado no madeiro, pelo judeu, Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, não importa o nome. Importa é a realidade dos fatos. Você está vivo, você tem paz, você tem comunhão com Deus por um judeu, pelo sangue de um judeu, pelo sangue de um Messias que não foi contado segundo a lei, pelo um sacerdócio que a lei não falou, não atribuiu. Por isso você tem paz. Então, se o sangue que está no seu DNA é de um judeu, como que você pode ser um levita? Você não nasceu de Levi, você nasceu de Judá. Por judeu você está vivo. Então é hipocrisia você falar que na igreja você canta e você é um levita. É hipocrisia o pastor mandar você arrumar a igreja porque você canta e você é um levita e tem como ordenância limpar a igreja. Se você for judeu, se seu pastor for levita, ele poderia falar. Você deveria fazer alguma coisa. E outra, se você fosse judeu e não fosse levita, você não poderia estar arrumando. O seu pastor teria que estar arrumando. Porque os levitas eram responsáveis por tudo no templo. Então, isso é hipocrisia. Quando você fala que nasceu de Levi, você está negando o sangue do judeu Jesus, Yeshua e Yahushua derramado na cruz. Quando você fala que é servo, está vivo ou está
com paz com Deus, tem comunhão com Deus através do Messias, do enviado, do ungido, de Jesus, um judeu, você logo não pode ser um levita. Essa confusão está pautada ou está introduzida no Evangelho por causa da safadeza desses cristãos que nem tem nada de cristão. Por causa desses pastores safados que conhecem a verdade e omitem. Porque se eles negar o sacerdócio levita, eles não podem receber o dízimo, porque o dízimo foram dada por lei, foram dadas como herança aos levitas. Então eles não vão negar o sacerdócio levita. Fazendo assim, eles negam o sacerdócio judaico, que é o sacerdócio de Cristo. Se eles aceitarem o sacerdócio de Cristo, logo eles têm que negar o sacerdócio levita. Você está vivo por um dos dois sacerdócios. Qual é o seu? O meu é o sacerdócio levita ou errando. A besteira entrando na minha cabeça. O meu é o sacerdócio judaico. O meu é o sacerdócio de Jesus. O sacerdócio levita, ele só serviu como coisas terrenas, como uma base para o novo sacerdócio. O sacerdócio saiu da descendência de Davi. Deus ele prometeu a Davi um sacerdócio. Da descendência de Davi saiu o sacerdócio. Quando você para entender, nós vemos as palavras contidas lá em João, que isso para nós é coisa maravilhosa. Em 1 João 5 ao 7, vamos ver o que diz aqui. Coisas que na verdade são muito maravilhosas para poucas responsabilidades. Mas com isso nós vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Em 1 João 1, do 5 em diante, 5 ao 7, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, ou seja, Deus é luz. Deus é luz. Guarda isso. Deus é luz. Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, aqui tem coisas maravilhosas. Nós temos aqui a revelação de que não é o sangue do bode, do carneiro, do pombo, do bezerro, do touro que te purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você parar para entender, se você parar para ler, o sangue que te salva é de um judeu, não é de um levita. Então, como mudando-se o sacerdote, muda necessariamente a lei, e Jesus é o nosso sacerdote, a lei até o Messias, até Jesus, até Yeshua e até Yahushua, acabou. De lá para cá é de Yahushua, Yeshua, Jesus para nós. Nós temos sangue, nós temos descendentes, nós descendimos do sacerdócio judeu. Você não é levita, você pode cantar. Você pode se alegrar com Deus na igreja. Mas isso não quer dizer que você é descendente de Levi. Se você é descendente de Levi, do sacerdócio levita, você está negando a Jesus. Está negando o sangue que corre, o sangue que correu por você.
o sangue que te salvou, que te remiu, que é do sacerdócio judaico, judeu. E nós paramos a pedir para você parar para prestar atenção. Em 1 João, João diz, Deus é luz. Pois bem, uma prova que você não é levita, o antigo concerto não era para você, e que o sacerdócio judaico é diferente dos levitas, e por ele, pelo sacerdócio judaico você tem vida, nós vemos a mensagem que diz, aqueles que estavam em grandes trevas, viu raiar-se a luz. Isso era anunciado a respeito do Messias. Sobre o Messias estava falando essa palavra. Estava dizendo que se Deus é luz, aquele que viu raiar a luz é aquele que estava sem o Messias. Ou seja, aquele que estava sem Deus. E quem já tinha a luz, já brilhava a luz, eram os que já tinham Deus. Ou seja, no Messias em diante, um povo que estava em trevas, um povo que estava sem a paz com Deus, sem a luz divina, começou a ter. Ou seja, quando Deus mandou a lei por intermédio de Moisés, ele fez ali um concerto, ou fez ali a antiga aliança, ele fez ali um novo ensino para o povo que saiu do Egito, para o povo de Israel, o povo que saiu do lombo de Jacó. E nesse concerto, todo o povo fora de Israel era povo maldito, amaldiçoado, era povo que não tinha paz com Deus. Era os gentios. Quando Jesus veio, ele veio para aqueles que estavam em trevas, ou seja, ele veio já anunciado que por ele, os gentios que não tinham a luz de Deus, estavam em trevas, teriam a luz de Deus. Ou seja, por ele, nós, os gentios, os impuros, teríamos a paz com o Criador, a luz de Deus. Aqueles que estavam nas regiões tenebrosas, viu-se raiar a luz. Aqueles que estavam fora de Israel, chegou-se a luz divina, a luz de Deus. Chegou Deus até eles. Então, muitas das vezes, essa confusão de sacerdócio, de você ser levita ou de dízimo, é coisa absurda. É coisa que vem de religião, não vem do Evangelho. O Evangelho veio para tirar todo esse misticismo, todos esses rituais. Hoje em dia você não precisa de um ritual de ir ao templo para ter paz com Deus. Você não precisa de um ritual de estar pulando para ter paz com Deus, para estar alegre com Deus. Não precisa de um ritual de estar ajoelhando para falar que está falando com Deus. Por quê? Deus está dentro de você e Deus fala com você 24 horas. Aonde? No amor, no seu sentimento, no seu coração, Deus fala com você. Deus está em ti. Deus não habita em templo construído pela mão dos homens. Quando eu conheci, eu tentei muito me encaixar nesse negócio de ir ao templo. Eu tentei de todas as formas, até ver que não tem jeito. Esse é um mal que não quer acabar. Você fala a verdade e eles não querem ouvir. Então, o que me importa a mim é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, que é luz. Novamente, João ele diz, Deus é amor. Ou seja, o que me importa é anunciar o amor. Eu não preciso de tomar o seu dinheiro, eu não preciso de tomar o seu tempo financeiro para poder falar de amor. Eu falo de amor para você, não porque eu te conheço, mas sim porque o amor que tem em mim, ele te ama.
Ou seja, Deus é amor. O Deus que tem em mim, Ele ama não só a mim, mas Ele ama você. Então, eu vou fazer o máximo para anunciar Deus e tentar te mostrar Deus dentro de você. Quando nós paramos para entender que essas brigas, essas coisas paganizadas no Evangelho, coisas introduzidas no Evangelho para tirar você da luz divina, do caminho do Evangelho, nós começamos a querer conhecer. E você conhecendo, você vai se libertar. E não é o que a igreja quer nesse momento da sua vida. Eles falam que quer você liberto, mas infelizmente eles querem fazer uma lavagem cerebral na sua vida, para você não deixar de dar o dinheiro, não deixar de dar o dízimo. Poxa, a sua paz com Deus, a sua bênção com Deus, não está em você dar dízimo, não está em você fazer esses rituais. A sua paz com Deus, a sua bênção com Deus está na comunhão com o Messias, na comunhão com o enviado, na fé que ele, no que ele ensinou, na fé que os apóstolos passou, no mandamento enviado pelo Messias e testificado pelos apóstolos. E qual foi esse mandamento? O mandamento enviado pelo Messias é: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Hoje em dia eu tenho amado a mim como a mim mesmo. Hoje em dia eu vejo na igreja as pessoas amando a si como a si mesmo. Como assim, irmão? Você vai na igreja, você vai, vou receber minha bênção. Eu vou lá para mim ter paz com Deus. Vou lá para mudar minha vida próspera, minha vida material, minha vida financeira. Vou lá para... Ou seja, isso todos os sacerdotes, levitas, todos o povo que antecede a vinda do Messias faziam. Todos eles estavam preocupados com si, eles amavam as suas vestimentas, eles amavam os seus carros, mas eles esqueciam de amar a Deus. Jesus veio não foi para você amar as coisas terrenas, não. Ele veio para você amar as coisas espirituais. E, consequentemente, Deus ia te abençoar nas coisas terrenas. É isso que Deus tem para você. Quando você deixa de lado a religiosidade, quando você deixa de lado a crença em coisas materiais e começa a colocar o santo no seu coração, as coisas espirituais, a sua vida muda. Se você não separar o santo do profano, infelizmente, você não vai conseguir chegar ao reino de Deus. Não vai. Porque o reino de Deus é totalmente diferente. Você costuma ir nas igrejas, você costuma frequentar esses templos e ver tudo o que acontece. Vamos colocar a igreja, o templo, esse templo terreno, com a mensagem de Jesus. Vamos ver o que a mensagem do Evangelho nos diz. Vamos ver em Tiago. Eu ia abrir a Bíblia, mas nem vou abrir, porque é uma coisa óbvia. Ele diz a respeito da religião, Tiago 1,26. Ele diz: se você cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração. E a religião deste é vã, porque a religião perfeita para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Falei que não ia abrir, mas eu vou abrir para confirmar, para mostrar o que está escrito. E diz assim: aqui 26 em diante. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua,
antes engana o seu coração. E a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. Ou seja, não adianta só falar, tem que fazer. Não adianta só você falar que tem Deus se você não demonstra. E o próprio Tiago, em Tiago 2:14, ele vem mostrando novamente a respeito dessas coisas. Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver nu e estiver faltando mantimento cotidiano, se algum de vós lhes disser, ide em paz, apresentai-vos e furtai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. Ou seja, se você tem fé, você está vendo o seu irmão, não importa se é da igreja, se é católico, se é crente, se é da mesma religião, mas você está vendo o ser humano. Quando fala de irmão, fala do ser espiritual. Todos nós temos o Espírito. Nós somos irmãos em Deus, irmão por termos pedaço, fragmento de Deus, termos o Espírito em nós. Que adianta você falar para o seu irmão, poxa, Jesus te salva, Jesus te ama, Jesus... E ver aquele irmão passando fome, sair, virar as costas, não deu um prato de comida para ele, não dividir o seu alimento com ele, ver ele sem roupa e não dividir a sua roupa com ele. Adianta do quê? A fé não vale de nada. Porque a religião perfeita para Deus é essa: visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados nas suas tribulações, nas suas necessidades. Quando nós entendemos isso, nós começamos a tirar as coisas que não prestam de dentro de nós. Nós começamos a ver a importância do Evangelho em nossa vida, a importância do amor em nossa vida, a importância a dar ouvidos ao amor, dar ouvidos a Deus. Deus é amor, diz o apóstolo. Deus é amor. Se Deus é amor e você quer dar ouvido a Deus, você tem que dar ouvido ao amor que está dentro de você. O Evangelho é isso. É coisa simples. É coisa maravilhosa, mas é simples. Ele está pautado em coisas além da palavra. Além do que se pode sair da boca. Ele está pautado aqui, Aquilo que está pautado no amor. Se você der ouvido ao Deus do amor, os seus gestos vão mostrar que você tem fé nele. Os seus gestos vão revelar Deus em você. É muito importante você estar atento aos ensinamentos do Mestre, aos ensinamentos que você tem tendo. Porque abominações nós temos visto nos dias de hoje. Os dias de hoje está complicado. Eu vou abrir a Bíblia em algumas passagens e vou ler. Eu gostaria de chamar a prestar atenção nessas passagens. Ainda que o meu português não esteja perfeito, ainda que preste atenção nas passagens e no que você vê nos dias de hoje, porque o que vem de Deus não é só para agora. O que vem de Deus não é coisa pequena para você deixar escapar. O que vem de Deus é ensinamentos de vida, ensinamentos que te dão a vida,
ensinamentos que vai te fazer ser uma pessoa melhor. Deus é muito mais do que religiosidade. É muito mais você tentar roubar para você aqui só a sua salvação futura. Deus, você vai conseguir obter sua salvação futura, vai te tornar um ser humano com caráter. Um ser humano melhor. Vamos abrir a Bíblia aonde contém a mensagem divina. Porque a Bíblia não é a mensagem divina, ela contém. Mas temos que estudar. Se não estudarmos, não vamos entender porquê. Temos que separar o santo do profano. Vamos abrir em Mateus 25. Vou caçar Mateus 25 aqui. Mateus 25. Olha que beleza. Mateus 25, 34. E vamos ler a respeito das mensagens, das maravilhas de Deus. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestiste. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses pequenos, a mim os fizeste. Então dirás também aos que está à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me acolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo ou na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequenos não fizeste a mim. Ou seja, o primeiro grupo nem sabia que estava servindo a Deus. Eles: poxa, mas quando foi que te vimos assim e fizemos essas coisas? Ele disse: quando você fez a um necessitado, a um destes pequenos, a mim tens feito. Porque Deus é o amor dentro de cada pessoa. Você conseguiu fazer aquela pessoa que também é um templo do Espírito de Deus. Você fez mais do que falar, você agiu, você fez. Consequentemente, logo depois, ele foi àqueles que achavam que estavam fazendo as coisas, que ia ficar sem entrar no reino de Deus. E falou a mesma coisa, mas sendo que tirando eles da salvação, tirando eles da terra que estava preparada para os salvos. Ele disse: vocês não vão entrar porque eu tive fome e não me deste comer. Mas, mestre, quando foi que te vimos assim não te servindo? Aí ele responde: todas as vezes que você viu um mendigo, não deu de comer, viu um mendigo sentir frio, não deu de vestir, viu um enfermo, sem familiar, e não fosse visitar, não usou de compaixão, não fizeste a mim. Ele está falando: eu estou no coração dele também, você não ajuda ele, você não está ajudando a mim. Ele também é meu templo móvel, eu habito nele. Se você não está fazendo a ele, você não está fazendo a mim. E aquele povo que estava sendo excluído da salvação era o povo que achava que está sendo salvo. Ou seja, religiosos, religiosidade que tinha naquele povo e não o amor de Deus.
Então temos que separar o santo do profano, Deus das trevas, a espiritualidade contida no Evangelho e a espiritualidade contida no cristianismo, nas seitas contidas no segundo pacto. Nós temos que fazer a separação. E observamos que aquele povo criam ou atentavam ser salvos. Vamos abrir Mateus 7:22 para você ver. Mateus 7:22. Já está em Mateus mesmo, é só alguns. 7:22. É isso aí. Vamos ler do 21. 7:21. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Deus é amor, a vontade do Pai que está no céu. Fragmento de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Deus é amor no céu, Deus é amor dentro de você. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos os demônios? E em Teu nome não fizemos maravilha? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, que não praticam. Apartai-vos de mim, malditos, que praticam a iniquidade. Poxa, é muito triste você se abrir para conhecer Deus e ser encontrado nessa situação. Isso não é por você, é pelo seu coração. Eu tenho a certeza que aqueles que não estão recebendo nada, eles estão por inocente. Mas no juízo, Deus não vai ter por inocente aquele que erra, mesmo que seja. Deus, Ele vai fazer justiça. Então esse é o momento de você conhecer a verdade. Deixe de lado o irmão Wellington, ou o pastor, ou fulano, ou ciclano. Deixe de lado. Falta-se no ensinamento de Jesus. Se estiver conivente com o Evangelho, o que você está vivendo na igreja, você vive. Se não, você deixa a religiosidade de lado e vive o Evangelho, pois o Evangelho é que te dá a vida. O resto não pode te salvar. As boas novas te dão vida, o resto não pode te salvar. Quando você para entender essas coisas maravilhosas, você começa a ver as maravilhas contidas no Evangelho. Vamos fazer uma interpretação, não uma analogia, a respeito, vou desligar o telefone, a respeito do que o Evangelho nos ensina e o que estamos vendo nos dias de hoje. Aceito? E eu vou transliterar, eu vou trazer Jesus para os dias de hoje, em nosso tempo, na nossa religião, ou nas nossas igrejas. Nossas não, meu sangue é judeu, as igrejas eram do povo levita, o meu é judeu. O seu também eu creio que é. E vamos vencer assim. Vamos ler a respeito do que Jesus ensinou em João, livro de João, eu voltando aqui em Mateus, depois, né? Livro de João 6, ó. Livro de João, capítulo 6, versículo 5. Livro de João 6, versículo 5. Diz assim:
é algo maravilhoso e diz muito aos nossos corações. De 5 ao 13 diz assim: Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compramos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não me bastarão para que cada um deles come um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Então disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus, tomando os pães, e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados. E, igualmente, também os peixes, quando eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Hoje em dia, você entra na igreja trazendo essa mensagem para você. Você entra no templo, no cristianismo, e você vai encontrar ali a cantina para você comer. Poxa, mas foi isso que Jesus ensinou? Jesus, vendo a multidão, era mais de 5.000 homens. Quando fala homens, é que não está contando as mulheres e as crianças. Se for contar as mulheres e as crianças, era gente para mais de metro. A igreja dele estava lotada, como se diria no cristianismo. E ele vendo todo mundo com fome, mostra pretexto para ganhar dinheiro. Ele pegou, correu, vai lá, compra pão para nós vender aqui. Aí o discípulo fala: Mas aonde vamos comprar pão? 200 dinheiro não vai dar para comprar pão para toda a gente, nem para comer um pouco. Ele: Nossa, e agora? O que nós vamos fazer? O outro falou: Não, tem um menino aqui com os pães. Então vamos pegar, vamos vender, vamos colocar na nossa cantina para nós vender. É mais de 5.000 homens. E vai dar uma renda de mais de 10.000 reais. Foi isso que Jesus falou. Ele disse: Não, vai lá, compra. Não temos. Não tem? Que tem aí? Aí o discípulo falou: Poxa, tem um menino aqui mas não dá para alimentar ele. Me dá os pães, que com Deus vai dar para alimentar todo mundo, e todo mundo vai se satisfazer. Todo mundo vai sair daqui saciado. Por quê? A mensagem de Deus, ela é muito maior do que essas besteiras mundanas. Ou seja, se essas igrejas tivessem mesmo a mensagem de Deus ao povo com fome, eles não estariam vendendo salgados, essas coisas, não. Eles estariam levando para participar junto com as pessoas que não têm. Na Santa Ceia lá, não foi o que o Paulo falou? Não tem voz de casa para comer? Se você tem casa para comer, come na sua casa, ou vai desprezar a igreja de Deus, que somos eu e é você. Vai desprezar aqueles que nada têm para comer, para que eles fiquem olhando, chorando, com fome, precisando, passando necessidade por safadeza de um ladrão safado que só quer pensar em roubar. Não é isso que Deus ensinou, não. Jesus aqui poderia tirar muito proveito. Ele podia pegar os 5 pães, dividir. Toma, menino, toma aí mais 2 cestos para você levar, o resto aqui eu vou ganhar um dinheiro. O resto aqui eu vou vender para essa multidão, vou ganhar 10.000 reais com isso aqui. Mas não foi o que ele pensou, ele pensou em alimentar aqueles que estavam passando fome. Porque ele estava falando de Deus, mas ele tinha Deus no coração. Não adianta você estar falando de Deus, mas quando no coração tem mamão, fazer a cantina para roubar dinheiro do povo. Quem adora
Deus e adora Mamon não pode agradar a Deus. Ou você vai servir um Deus, ou você vai servir um Senhor e desagradar o outro. Não se pode adorar a Deus e às riquezas, a Deus e ao dinheiro. Essas igrejas de hoje em dia. Me fala qual é que não está fazendo a palavra de Deus de comércio para ganhar, para trazer para si o seu Deus Mamon. Hoje em dia nós vemos tudo na igreja. É cantina, é venda de DVD, é venda de CD, é venda de Bíblia, é venda de livro. Virou comércio. Lembra-se de Jesus no templo. Eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler essa passagem para você ver. Lembra de Jesus no templo, mas vamos pegar essa aqui. Poxa, imagina só, cara. Você vai com seus filhos na igreja e ele vê aqueles negócios de comer e não pode. Por quê? Porque Deus não está ali. Se Deus estivesse ali, aquilo não estava sendo vendido, aquilo não estava sendo dividido, partido. No partido pão. É no partido pão que dá Deus. Na comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é você estar algo em comum, você está saciado, seu irmão está saciado também. Se você não tem comunhão com o seu irmão, você não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, tu vai para o inferno, cara. É isso que diz. Deixa de lado essa religiosidade, essa safadeza dos tempos de hoje em dia, essa safadeza do cristianismo. Segue o Evangelho. Não acredite em mim. Lê você também, que você vai entender. Você vai conhecer o Evangelho. O Evangelho de Deus é amor. A respeito do templo, eu falei que ia falar, vamos abrir. Vamos falar a respeito do templo, então. Bom, João 2,14, nós vamos entender. E eu vou trazer Jesus para os dias de hoje. E outra, eu faço até uma proposta com você. Você que vai na igreja. Se você seguir o Evangelho mostrado por Jesus e deixar de lado os rituais religiosos, eu até vou para a sua igreja. Mas se ninguém fazer o que Jesus me mostra como a pureza de Deus, como o amor de Deus, eu não vou fazer. Quando eu falo de templo, Jesus ele entrou uma vez no templo e ele deu uma crise santa. Ele ficou indignado, indignação santa com a safadeza que aquele povo estava fazendo com... Antigamente aquilo era a casa de Deus. E ele teve uma indignação. Ele viu que aquilo lá era covil de ladrões. Antigamente era a casa de Deus e já era covil de ladrões. Jesus ele veio para desfazer esse ritualismo todo. Hoje em dia não é casa de Deus, mas é casa de ladrões da mesma forma. Mas vamos levar ele para esse tempo, vamos ler, e depois vamos trazer ele para cá, dando-se a entender que ainda seja a casa de Deus. Não é, a casa de Deus é você. Você é templo do Espírito. Mas vamos ver. João, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler a passagem toda para não pegar texto, tem que ser em contexto. Aí eu vou trazer Jesus para o dia de hoje. Mas vamos ver se é isso que nós encontramos. O 13 não tem muita necessidade não, mas vamos ler também. Vamos ler, né? E estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, não tem nada a ver com essa que nós vamos ver, mas está aqui, vamos ver. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, açoitou, lançou todas fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e os derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombo: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda.
E aí? Novamente, vamos pular o 13 para entender. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E, tendo feito um azorraio de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas. Derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombos: tirai estes e não façais da minha casa, da casa de meu pai, casa de comércio, casa de venda. Poxa, é triste ver isso, mas eu não tenho nem como dizer isso, mas infelizmente vamos ter que dizer, porque está difícil. Lucas 19, 45 diz assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste de covis de ladrões ou salteadores. Não foi só os que venderam, quem comprava também. Mas, bom, ele viu que a casa de Deus estava sendo feita de comércio. Vamos trazer para os dias de hoje Jesus entrando na minha igreja, na sua igreja, templo, terreno, não nossa casa. Vamos fazer de conta que a igreja, o templo, o terreno, ainda é casa de Deus. Ainda estamos na geração de Levi. E entrou Jesus ali e viu naquela igreja que se tinha uma cantina vendendo alimento, que se tinha a banca dos livros, e tinha a banca do CD, e tinha a banca dos DVD, e vendia-se palavra de Deus, e vendia-se meia, e vendia-se sal, e vendia-se água benta, e vendia-se... E Jesus fez-se um azorrague, ou melhor, vamos diminuir. E Jesus pegou uma madeira e quebrou tudo, expulsou todo mundo e jogou o dinheiro dos vendedores no chão e quebrou as mesas e disse: a casa do meu pai é casa de oração e vocês estão fazendo de casa de ladrões. Poxa, cara, nós vemos no Tive Nu e não me vestiste. Hoje em dia nós vemos a igreja, não dá não, hoje em dia ela faz o bazar para arrecadar dinheiro. Tive fome e não me alimentaste. A igreja não faz o partir do pão, não. Ela não tem comunhão no partir do pão. Não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com seu irmão, você não tem comunhão com Deus. Assim está escrito. Não tem comunhão no partir do pão. Ele vende para roubar dinheiro. Ou seja, essa imundícia não é casa de Deus. Essa imundícia é a casa de Mamon. Tudo que vem dali é para crescer o Deus Mamon, para crescer as riquezas. Deus divide. Deus divide. Deus é comunhão. Deus é amor ao próximo. Isso é Deus. Imagina Jesus nos dias de hoje. Imagina ele entrando na igreja. Ele ficou triste. Por quê? Viu aquelas coisas na casa de oração, na casa do Pai, naquela época. Vou te explicar para você entender a grandeza do fato. Tem um mandamento que diz que quando fosse levar os dízimos aonde Deus apontou, que era em Jerusalém, e fosse muito longe, o levita vendia os dízimos por dinheiro, atava-se o dinheiro em suas mãos e continuava a sua jornada.
chegando lá onde Deus constituiu para receber dízimo, que não é aqui, que não é Jerusalém, por isso aquilo foi destruído, aquilo lá não recebe dízimo mais. Era em Jerusalém, na casa construída por Salomão, não no templo de Salomão, como já apareceram aí. Na casa construída por Salomão, onde a tribo de Levi era responsável. Era ali que, por ordenança, tinha que se levar o dízimo. Mas Deus, ele via que tinha gente que era de longe. E ele disse, poxa, quando estiver muito longe, e não der para, for pesado para você trazer o dízimo, vende por dinheiro. Traga o dinheiro. Chegando aqui, você compra com dinheiro carnes, bebidas fortes, vinhos, cereais, o que sua alma desejar. Gaste o dinheiro com aquilo. E ali se alimenta na presença do Senhor. Fique feliz. Um mandamento de Deus, um mandamento do Criador. Era para vender, levar o dinheiro, chegar lá e comprar. Mas Deus não falou que tinha que ser vendido dentro do templo. Jesus só falou, só se indignou porque aquilo estava dentro do templo. Bom, Deus mandou eles comprar, mas não tem que ser dentro do templo. Dentro do templo é casa de oração. Poxa, aquilo era a ordenança de Deus. Vende e compra aqui. Aqueles homens, se eles saíssem do templo, eles estavam fazendo um bem aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus. Mas não, eles fizeram foi a casa, tiraram tudo e fizeram a casa. É o que está acontecendo nas igrejas de hoje em dia. Não é triste um irmão ter em sua casa, ter em algum lugar uma cantina. Não, poxa, é um jeito de viver. Não é triste o irmão pegar, vender uns livros. Poxa, ele está dividindo o conhecimento dele. Mas não dentro da casa de Deus. Não dentro da casa de oração. E outra, isso é para o povo que não tem Cristo como sumo sacerdote. Isso é como para quem tem levitas como sumo sacerdote. Imagina Jesus. E como eu disse, eu ia trazer Jesus para os dias de hoje. E Jesus entrou na igreja, pegou um pedaço de pau e expulsou todos os que vendiam coisas. Os que vendiam CD, DVDs, os que vendiam livros, que vendiam Bíblia, que vendiam palavra, que vendiam salgado. E quebrou as mesas onde estava o dinheiro de quem vendia. Bom, agora está a prova. Você está com o cristão que está vendendo, ou você está com Jesus que está expulsando ele? Ou você está com Jesus que está expulsando uma mão de dentro da igreja? Eu faço um desafio para você. Vamos encontrar uma igreja dessa, pegar um pedaço de pau, quebrar tudo que eles estão vendendo. Vamos expulsar todo mundo na base da paulada, os que estão comprando, os que estão vendendo. E aí eu vou saber que você tem o mesmo sentimento com Jesus. Porque essas igrejas de hoje em dia é uma nojeira. Eles mentem para você para te roubar. Eles não falam de Deus para você porque você conhecendo Deus, você vai ser liberto. Eles não estão preocupados com a sua alma. Eles não estão preocupados com Deus. Estão preocupados com o mamão, com a riqueza, com a ganância, com o dinheiro. Se você não separar o evangelho do cristianismo, você não vai ter vida. O evangelho veio por Jesus, pelos Messias. A religiosidade já tinha. Quando o Messias diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, ele estava falando para você, falando para mim, falando para aqueles que ouvem a sua voz, que têm no coração os seus mandamentos. Por quê? Pois bem, vamos
trazer para os nossos entendimentos o que a igreja não fala. Escribas ou escrivãos eram os responsáveis por traduções, eram os responsáveis de redigir documentos, eram os responsáveis por trazer à tona a redição, ou digitar novamente os pergaminhos, a palavra, ou qualquer que seja outro documento. Jesus está falando quando você diz que você tem que receber. Está falando a sua comunhão, a sua paz, a sua justiça tem que exceder a dos escribas. A sua justiça tem que estar acima do que está escrito, está acima da lei, acima das palavras, porque no tempo de Jesus já havia ocorrido a tradução de 70. E ele sabia que muita coisa já tinha sido corrompida com a tradução feita pelos escribas, já tinha sido corrompida. E ele sabia que, ao longo do tempo, o homem ia profanar a mensagem do Evangelho.